Olá, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo possivelmente bem. Ninguém sabe por onde começar. Ninguém sabe onde isso irá terminar. Mas todos nós temos uma certeza, que parece ser uma certeza relativa em relação ao quadro no momento em que eu estou falando. O quadro pode se modificar daqui 1 hora, 30 minutos. Parece que existe a falta de um cadáver nesta história. Daqui a pouco o cadáver vai aparecer. Aparecendo o cadáver, os políticos vão se assustar e eles vão começar a fazer aquilo que por dever deveriam fazer sem que aparecesse o cadáver. Essas considerações parecem mórbidas, lúbricas, fatídicas, mas é apenas uma sensação de quem está acostumado a ver a cena do crime. Sempre por ouvir falar, nunca por ter presenciado individualmente. Eu sempre li os jornais feitos no Rio e em São Paulo, eu sempre vi as revistas de lá, eu sempre fiquei ligado na TV do Rio de Janeiro. Desde os tempos de Brizola, eu acompanhei o mal que a Rede Globo fez para o povo do Rio, e o povo do Rio sempre aplaudiu, sem nenhum tipo de constrangimento, o que a Rede Globo vinha fazendo pelo país, contra o país. Educação, excesso de liberdade, não cumprimento do dever. Os três poderes pareciam ser três irmãos siameses. Um cobria o crime do outro. É impossível chegar ao fio desta meada sem que haja um cadáver. É impossível fazer alguma coisa saudável pelo país sem que haja uma tomada de decisão séria, poderosa, rica em detalhes, planejada. Não há como consertar esta história toda sem que haja alguém que jogue o bom jogo. Se é para jogar, vamos jogar direito. Eu ficava constrangido quando via o diretório do PT no passado ganhar a Mega Sena. Eu procurava entender o fato, mas eu sabia que atrás do fato havia uma curriola muito intensa, além daquela curriola que nós já conhecíamos. Logo depois eu comecei a perceber, bom, temos agora um ministro da Justiça, mas durante o mandato desse ministro da Justiça, o Luiz Inácio da Silva está solto. Não há concatenação nenhuma, e se há, não é na frente das câmeras de televisão e dos microfones das rádios e dos jornalistas dos jornais e revistas, que permitia, sem querer, ver que não havia preocupação com o crime desalmado, com a bagunça generalizada nas instituições, o comportamento pouco reflexivo, nada compreensivo dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Ora, se era para ter um ministro da Justiça com aquele pedigree, tendo estas coisas todas como pano de fundo, eu só poderia imaginar que estava havendo duas composições, uma de Bolsonaro querendo se reeleger e outra do ministro Moro se preparando para a batalha. O Bolsonaro não acreditava no nível de informação que chegava nos clipes diários até a sua mesa de trabalho, com base no que Moro permitia chegar.
O que vinha da Polícia Federal não vinha com os detalhes que Moro sabia através do Serviço de Informação do Exército Brasileiro, no qual ele confia. Hoje há uma tentativa de unificação da inteligência brasileira. Para resumir o que não é possível resumir, é provável que eu não erro dizendo que a briga é de serviços de inteligência, a Polícia Federal para lá, o Exército para cá. A ABIN tentava coordenar todas as informações para passar diariamente essas informações sensatas para o presidente. Agora, no momento em que o ministro Moro está sendo substituído por alguém muito próximo da família, eu fico supondo que o presidente Jair Messias Bolsonaro, de quem eu tenho feito sistematicamente a defesa aqui, diariamente, ele parece ter medo de que alguma informação que não devesse chegar ao público e que fosse queimar o seu filme como candidato à reeleição fosse aparecer. Não sei o que é. Não sei se são os crimes que seus filhos cometeram com as tais das rachadinhas, não sei se era o caso da Marielle, não sei se era alguma outra coisa que eu não tenho conhecimento e nem posso supor que eu tenha a pretensão de conhecer o que está se passando em Brasília, vendo daqui de Rio do Sul. De qualquer maneira, para que não haja dúvidas, quero reafirmar um detalhe. Entre ficar com Alcolumbre e o Maia, eu fico com o Bolsonaro e o Mourão. Entre ficar com a rafuada que compõe o Congresso Nacional, dos quais eu não preciso falar com mais adjetivos, além dos que já empreguei, eu permaneço com os 57 milhões de votos que o presidente recebeu. Não foi golpe, não houve escândalo, parece que houve roubo, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Mas isso não veio a público ainda, deverá vir na hora oportuna em que Bolsonaro desejar fazê-lo. Ele luta como um titã. Ele está com os olhos fundos, ele não tem dormido, e quando não se dorme, provavelmente ele usa o tal do Rivotril, e ele fica assodado, ele fica intocável, ele fica intratável. E essa situação parece-me ser típica de alguém que está sem condições de governar. Vejam como eu disse, parece-me ser alguém que está sem condições de governar. Eu pergunto, será que a rafuada do Congresso quer que o vice-presidente Mourão, um general, ele assuma a presidência? Não, não quer. Também não quer o general Mourão. Será que essas modificações feitas agora na Polícia Federal, que foi, digamos assim, contemporizada com a vinda de um profissional de escola da Polícia Federal, que estava lá dentro da Agência Brasileira de Inteligência, para o Comando-Geral da Polícia Federal, e mais o ministro da Justiça, que é uma espécie de sniper do presidente, que vivia protegendo o presidente, inclusive durante a campanha, mesmo nos momentos em que houve a facada. Esse que é agora o ministro da Justiça estava junto do presidente. Será que as coisas vão se modificar? Eu penso que não erro dizendo que elas não vão se modificar, porque falta um cadáver.
Os políticos só começarão a pensar no dever de casa, em trabalhar, em chegar na hora certa, em sair na hora aprazada. Eles só evitarão falsificar o ponto no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara. O pessoal da atividade meio do Congresso, da Câmara, dos Deputados, do Senado da República, esse pessoal todo aí acostumado a estas inacreditáveis situações de bonança, de privilégios, de sinecuras, de facilidades, de privilégios que essa gente tem, enquanto na iniciativa privada a empresa pode pagar um salário 10 vezes menor do que é pago na área pública. Vocês pensam que enquanto não houver o cadáver, esse pessoal vai começar a ter juízo em Brasília? E ao falar de Brasília, eu estou falando também das câmaras de vereadores, de Balneário de Camboriú, de Florianópolis, de Blumenau, de Joinville, da Assembleia Legislativa de Florianópolis, que é um Deus nos acuda. É impressionante, se o pessoal todo tiver que trabalhar na mesma hora na Assembleia Legislativa, não cabem todos dentro do mesmo prédio. Esse pessoal da atividade meio, que é o pessoal que, digamos, digita planos, faz traduções, enfim, dá sustentação e apoio aos que têm a atividade fim, que são os parlamentares, essa gente vive num outro país, num outro mundo. Bom, no meu ver, no meu entender, quando Bolsonaro fez a reforma da Previdência com base no que queria Paulo Guedes, ele logo percebeu que foram feitas concessões tão grandes, tão grandes, tão grandes, que chegaram a atingir até os próprios militares. Eu suponho que eu não erro, ao fazer essas conjecturas, que têm o objetivo profissional de mantê-los com algumas ideias, sem se apoiar exclusivamente na novela ou na notícia sobre o crime que vai acontecer, eu suponho ser correto dizer para vocês que nós vamos até o fim do governo Bolsonaro com este clima, mas eu não aposto um centavo de que Bolsonaro não tenha uma espécie de maioria dentre as pessoas que preferem um Bolsonaro destrambelhado do que o ministro da Justiça, que, embora tenha dito que tenha saído da poderosa facção do Poder Judiciário, ele de fato tenha assinado algum documento para deixar para a posteridade. Ele mesmo admitiu que, olha, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que a minha família não fique desprotegida. Nessas condições, eu vou para o Ministério da Justiça. Quando ele disse isso, eu fiquei pensando, bom, que ministro da Justiça é esse? Que ministro da Justiça é esse que está permitindo os presos, os traficantes, os pedófilos, os bandidos, muita gente mais bandida do que bandida é a estrutura dentro da qual ele trabalha. Quando eu percebi que Bolsonaro ele não era o que se dizia que ele era, eu comecei a pensar, bom, será que acredito ou duvido? Hoje, para encerrar esta observação, eu digo para vocês que fazer tergiversações sobre estes assuntos é muito fácil. Falar da forma como eu falo, com as suas inequívocas imperfeições, mas com a sinceridade que me vai pelo coração, é tranquilo. O difícil é saber o que se passa na cabeça do senhor Sérgio Moro, que tem no seu
pedigree, no seu DNA, a injustiça do poder judiciário do Brasil e acreditar que ele, se ele fosse presidente ou se ele ficasse ministro, ele iria mexer nesta estrutura diabólica que foi montada para beneficiar os empregados públicos de alto coturno e inclusive das Forças Armadas. Muitos fatos vão refletir o ambiente em que nós estamos vivendo. O primeiro deles, e não posso falar dos outros por uma questão de limitação de tempo, está na vitória ou na derrota de Trump nos Estados Unidos. Se Trump vencer, no Brasil há uma tendência à direita para que efetivamente sejam reforçados os obuses e os canhões de Jair Messias Bolsonaro e de Hamilton Mourão. Se Trump perder, os obuses, os canhões, os tanques e os caças velhos, Mirages que ainda estão conseguindo voar, eles não conseguirão fazer nada mais, nada menos do que se aparecer um cadáver, daí sim, daí nós vamos assistir uma modificação profunda no Brasil. Não creio em guerra, não creio em revolução, mas acredito em divisão do país. O país está nas últimas tratativas antes do acontecimento principal do século XXI em relação a um país da América Latina. O Brasil não se sustenta mais de pé. Não se sustentava com a dívida de 5 trilhões de reais, feitas para pagar benefícios, privilégios, prebendas, sinecuras, facilidades dos empregados públicos principalmente, mas dos empresários privados também. Renúncia fiscal, incentivos fiscais falsos e tantas outras coisas feitas no escurinho da noite para que nós não saibamos, porque se soubermos, nós somos um povo que mesmo assim não costuma reagir na hora que precisa reagir. Por isso eu digo, enquanto não aparecer um cadáver, tudo ficará como dantes no velho, conhecido e decrépito General Abrantes. Eu volto logo mais.